Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Voz e Resistência. No período da ditadura militar, ficou famoso a frase de um ministro da Economia que dizia que era preciso primeiro deixar o bolo crescer para depois dividir. Numa ideia de que primeiro a economia brasileira deveria avançar para que no futuro os seus bens do cálice bolo que crescesse pudesse ser dividido com a maioria da população brasileira. É claro que vivendo num país extremamente desigual, nós podemos ver que esta falácia da economia brasileira nunca se concretizou. O bolo às vezes até cresce, mas ele nunca é dividido. E se no Brasil como um todo, nós já falamos sobre a desigualdade social, no estado do Maranhão a situação é ainda mais complexa. Porque estamos falando de um estado com alto nível de desigualdade social e também um desenvolvimento econômico que fica muito aquém atrás das outras unidades federativas. E para falar sobre como as políticas governamentais impulsionaram ou retardaram o desenvolvimento socioeconômico do estado do Maranhão, hoje nós vamos conversar aqui com o professor Saturnino, Carlos Saturnino Moreira Filho, é economista e professor da Universidade Estadual do Maranhão. É conhecido também por fazer parte do Grupo de Pesquisa de Estudos Marxistas, o GEMARX, aqui do Maranhão. Saturnino também já foi dirigente do Sindicato dos Bancários e atualmente é professor aposentado. Bem-vindo, professor Saturnino, ao programa Voz e Resistência. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, que a gente possa discutir, se possível, eu possa dar uma colaboração para que as pessoas compreendam melhor essa problemática que nos aflige a todos, né? E é uma aflição que não vem de hoje, já vem de longa data. E como você bem colocou, o estado do Maranhão sofre muito mais do que todos os demais estados, né? Então, estou à sua disposição e, na medida do possível, vou tentar ajudar. Muito bem, professor Saturnino. Nós que agradecemos pela sua participação no nosso programa. A gente poderia iniciar, quando a gente fala na história política e na história econômica do Maranhão, é impossível a gente falar no nome que é conhecido nacionalmente, que é o Sarney. Nós sabemos que o Sarney, aqui no Maranhão, ele dominou durante muito tempo a política aqui no estado, inclusive até hoje, né? Ainda existe resquícios, né, do seu poderio econômico e político aqui no estado do Maranhão. Então eu gostaria de saber, na sua opinião, o que o governo Sarney, principalmente ali a primeira vez que ele foi governador, o que foi que ele fez de bom e de ruim para o desenvolvimento econômico do Maranhão? Ou o Sarney não fez absolutamente nada pelo desenvolvimento aqui do estado do Maranhão? Olha, você levanta uma questão extremamente importante e extremamente, eu diria, multifacetada. Eu tenho dito para amigos meus e professores, por exemplo, da UEMA, nós éramos do Departamento de Economia, professores da UEMA, entre eles, e eu vou citar um nome aqui, o professor Buzá, cronista, autor de vários livros, amigo pessoal de Sarney, né, essa coisa toda. Eu tenho dito muito para ele o seguinte: olha, na minha opinião, após, vamos dizer assim, a derrocada da economia maranhense, que vai lá do século XIX, né, quando a economia do algodão vai por água abaixo, a economia do arroz vai por água abaixo, e o Maranhão mergulha, não tem outra expressão, mergulha no mar da pobreza que nos assola até hoje. Você vai me permitir que eu vá um pouquinho mais para trás para dizer o seguinte: como se aos Furtado bem dizia, né, houve uma certa euforia aqui do Maranhão. E o Maranhão chegou a ser conhecido como a Manchester brasileira, etc., etc., né, no auge da economia do algodão, quando os Estados Unidos, por conta até da sua guerra civil, excluído do mercado do algodão internacional, o Maranhão ocupou esse lugar, não é? Já vinha de antes exportando algodão, não foi só nesse período, que constituiu uma certa riqueza, e não é por outra razão que São Luís é conhecida, ou ficou conhecida como a Atenas brasileira, ou seja, uma elite que educava os filhos, etc., etc. Mas quando isso tudo vem por água abaixo,
quando o cenário internacional se modifica contra o Maranhão, e Brasil e Maranhão, né, na mão da conjuntura externa, né, passa por um momento de grande dificuldade. Né? Então, o Maranhão vem se arrastando sobre o coronelismo, sobre aquela coisa toda, até que, e já que nós estamos falando de Sarney, até que o fenômeno, eu chamo de fenômeno, o fenômeno Sarney aparece, né, dizendo, olha, é hora de superar isso tudo. É hora de superar isso tudo. Nós não podemos ficar numa situação dessa. E ele vamos dizer assim, ele lidera, né, ele lidera um movimento que eu chamo de um projeto econômico conservador. Mas o que é interessante é que ele tinha um projeto. Né? Ele tinha um projeto. E depois eu vou seguir um pouquinho por esse caminho. Ele tinha um projeto. Era um projeto conservador, mas era um projeto. Ele dizia... E eu estou fazendo, desculpe esse resumo, né, muito acanhado. Ele dizia o seguinte, olha, o Estado do Maranhão ele é um Estado agrícola, e por isso nós precisamos de uma escola que trate disso. E cria escola isolada, a escola de agronomia. As administrações das prefeituras são as mais atrasadas possíveis. Ele cria uma escola de administração pública, Estado do Maranhão. Agora, o Maranhão precisa transportar a sua produção. E ele cria uma escola de agronomia. E tudo isso ele coroa com uma faculdade de educação. São escolas isoladas. Não é? É para transformar a economia do Maranhão. Eu não diria que é para transformar a economia do Maranhão, mas é para, vamos dizer assim, dar uma racionalidade para ela. Racionalidade para ela. Ele tem uma Secretaria de Estado de Planejamento, não é? Ele tem uma finança estadual mais bem organizada. Né? Então, eu digo muito, eu vou repetir aqui o que eu digo, e que não tem nenhuma contradição em relação à minha militância histórica no campo da oposição. Ele diz, Sarney foi o melhor governador que o Maranhão teve. Tá certo? Agora, por isso mesmo, ele tem mais estudos, mais esclarecimento, por isso mesmo, ele é o maior pecador que passou por Estado do Maranhão, o maior pecador que passou aqui, porque, sabendo disso tudo, Sarney permitiu, e com a sua liderança política, anote que isso é imediatamente após a Revolução de 64. É imediatamente após a Revolução de 64. Naquele âmbito da política de então, ele foi capaz de fazer, independente de voto popular, independente não é, da vontade da população, etc., ele foi capaz de fazer seus sucessores. E a exceção, que é uma pessoa a quem eu conhecia pessoalmente, o professor Pedro Neiva de Santana, que foi governador do Estado do Maranhão, a exceção de Pedro Neiva de Santana, ele bancou o governo de uma série de políticos sem a menor condição de estar à frente do Estado do Maranhão. Eu vou me permitir não citar o nome dele, que vocês todos sabem quem são eles. Né? Então, e talvez mais grave, Sarney, depois disso, passou a se achar o próprio dono do Estado do Maranhão. Isso aqui ele passou a encarar, já não era mais o coronelismo, mas era agora o reinado de Sarney. Ele quis transformar o Maranhão, a essa altura do campeonato, numa espécie de capitania hereditária ou um feudo, como tinha na época do feudalismo. E ancorou e impediu, com esse tipo de atitude, que a gente decolasse. Né? Quer dizer, o Estado, como tal, adquiriu uma certa racionalidade, mas engatou. Ele tinha
ele teve uma Secretaria de Planejamento que até, vamos dizer, construiu, apresentou algum tipo de plano para o futuro, que não passou do papel. Eu fui alertado que cada pergunta eu não poderia me estender demais, mas eu ainda não acabei esse assunto, mas eu vou ficar por aqui, depois, quem sabe, no próximo passo eu completo. Certo, professor. A gente agradece, né, por vocês trazer aí toda uma contextualização do desenvolvimento econômico aqui do estado do Maranhão, principalmente a questão da crise agudoeira, né, que afetou bastante aqui a nossa região, que às vezes as pessoas até não conhecem, né, porque nas escolas, às vezes, a gente sequer fala um pouco sobre, de fato, o passado econômico do Maranhão, né? Temos uma história escrita aqui do Maranhão, que às vezes não fala do Maranhão, principalmente nas nossas escolas do ensino fundamental e nas nossas escolas do ensino médio. O senhor tocou num ponto interessante, que é que o Sarney, né, sob um certo momento, ele tentou até racionalizar o estado aqui do Maranhão, focando bastante, inclusive, na agricultura. Inclusive, aqui no Maranhão ficou conhecido, né, uma das suas leis mais importantes aqui no estado do Maranhão, importante no sentido de que afeta o estado do Maranhão até hoje, que foi a Lei de Terras de 69, né, que muitos dizem que foi, de fato, uma lei que concentrou a propriedade fundiária na mão de alguns poucos e que gerou, né, todos os problemas sociais que nós temos aqui no Maranhão, não é à toa que nós somos do estado com maior índice, de fato, de problemas ligados ao campo, né, de violência do campo, assassinato, né, de quilombolas, indígenas. Eu gostaria de saber se, de fato, a lei de terra do Sarney, ela criou todo esse cenário ruim no campo do Maranhão, ou isso é mais uma invenção, não tem nada a ver, realmente a lei de terras foi uma coisa boa? O que o senhor tem a dizer sobre a lei de terras do Sarney? Olha, eu vi, e não foi uma vez nem duas vezes, hein, de um grande intelectual do Maranhão dizer o seguinte: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos capital, nós temos terra. E é com essa terra que nós vamos desenvolver o Estado. E quis transformar a terra. Todos nós nos lembramos de Colônia e Companhia Limitada, né? Quis transformar a terra numa espécie de capital para atrair investimentos. Olha, deu no que deu. Né? Eu não preciso repetir o que você está dizendo. Deu no que deu. Quer dizer, ajudou a concentrar mais a terra e abastecer os conflitos fundiários todos. Mas eu quero dizer, quer dizer, isso foi vendido inicialmente como uma saída para a questão da pobreza do Maranhão. Com essas terras, nós vamos atrair investimentos e arrancar o Maranhão da pobreza. Certo? E, evidentemente, isso não aconteceu e nem poderia acontecer. Eu diria mais. Aquele projeto que eu diria conservador de Sarney, né, pensado inicialmente da sua carreira política, aquele projeto conservador de Sarney, ele também não decolou. Né? Também não decolou. Como eu disse, ele teve uma racionalização e tal, mas ele ficou nisso. No entanto, no bojo vamos chamar assim, do desenvolvimentismo brasileiro, tá certo? O Maranhão pensou vamos dizer assim, numa industrialização. Pedro Neiva de Santana disse exaustivamente: eu serei o último governador de um Maranhão pobre. A que ele estava se referindo? Talvez todos nós nos lembramos da chegada da Alcoa do Maranhão. Aquilo foi vendido como né, a chegada das benesses celestes do Estado do Maranhão, quando não era nada disso, e não é nada disso, não é? Isso aqui é como se fosse apenas um entreposto, um ponto de passagem do alumínio, que sofre uma primeira transformação e daqui vai para fora, não é? No máximo, eu diria que é um pequeno enclave, não é? Então, esse projeto de desenvolvimento, ele contou, num certo momento,
e é a partir de 1970, é a data da fundação do Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão, que só durou 18 anos, que foi de 70 a 88. Não é? No bojo desse projeto, desse desenvolvimentismo, né, cria-se o Banco Sober, criou-se uma rede financeira, Companhia Progresso do Maranhão, que era a financeira provavelmente dito, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão, do qual eu fui economista durante 18 anos, né, e o Banco do Estado, que era o Banco Comercial. Então, esse Banco de Desenvolvimento veio, né, foi criado aqui no Estado do Maranhão para financiar essa ideia de desenvolvimento. Vocês sabem me dizer qual era o maior de todos os problemas que, nesses 18 anos, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão enfrentou? Se eu disser, vocês vão dizer até, vocês não vão acreditar, mas o Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão, como todos os bancos de desenvolvimento, que depois também na esteira da história econômica do Brasil, todos, ao que eu me lembre, só tenho de Brasília, que hoje é o BRB, e o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é no Rio Grande do Sul. Fora esses dois, todos os bancos de desenvolvimento foram extintos. O maior problema do Banco de Desenvolvimento, para financiar as indústrias, o comércio, a agricultura, etc., fazia convênios com BNDES, do qual ele era o repassador de recursos, do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, e do BASA, Banco da Amazônia. Então, todo ano era feito um convênio com esses bancos, o Banco de Desenvolvimento recebia um certo valor para aplicar na economia do Maranhão. Esse valor que vinha para o Banco de Desenvolvimento pagava uma taxa, era uma espécie de reserva. O BNDES colocava o dinheiro à nossa disposição para o nosso uso e a gente pagava como se fosse o aluguel do dinheiro, pagava para ele ir lá. Tá certo? No fim do ano, sabe o que acontecia? O Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão tinha que devolver dinheiro para esses órgãos, porque ele não encontrava tomador local desse dinheiro. Ou seja, o financiamento, o investimento, por exemplo, na indústria local, não era por falta de dinheiro, é que não havia tomador, não havia um empresariado local, não havia um empresariado local apto a tomar esse dinheiro. Eu vou retornar um pouquinho ao passado para a gente poder entender essa dificuldade. Quando a primeira fábrica de tecido, quando a agricultura do algodão começa a enfrentar dificuldades, etc., a Tribuse trata desse assunto. Quando começa a enfrentar dificuldades, não é? Pensa-se em, ao invés de aplicar o dinheiro na agricultura, vamos fazer, uma vez que eu não estou exportando o algodão, vamos fazer as fábricas aqui. A primeira fábrica é em Caxias, e o ano é 1883. Então, se constrói várias fábricas, etc., etc., etc. Né? E essas fábricas, elas, de alguma forma, elas não têm sucesso. Com o passar do tempo, a gente só vê os prédios, né, históricos das fábricas, etc., etc., e não tem sucesso. E qual é a explicação? E eu vou citar um autor que trata disso, fala disso, reproduz a explicação mais usual. Itapari, por exemplo, Joaquim Itapari. Ele diz, olha, o que aconteceu foi que essas fábricas não se modernizaram, não compraram máquinas novas, não é? Então ficaram atrasadas. Elas ficaram atrasadas. Essas fábricas ainda teve um detalhe interessante, e não é por acaso que até hoje a gente anda pela rua e vê um monte de gente, não é só por isso, naturalmente,
e ver um monte de gente com camisa de Vasco, de Flamengo, de Botafogo, de time do Rio de Janeiro. O sonho dessa eu chamaria de elite local, era ir morar no Rio de Janeiro, à beira da praia, cidade maravilhosa, etc, etc. Eles, Tribuzzi trata disso também. Eles foram embora e levaram o dinheiro. Foram embora e levaram o dinheiro. Então, aqui, quando se tem o capital para fazer o investimento via Banco de Desenvolvimento, não tem tomador. Aqui não tem. Aqui é interessante isso. Aqui não se constitui uma classe capitalista empreendedora. Aqui não se constituiu essa classe. Tá certo? Depois disso, o que eu diria para qualquer um de vocês assim: me cite no Maranhão hoje uma fortuna que esteja no mesmo tamanho, né, que as grandes fortunas do Brasil. As fortunas do Maranhão desapareceram, né, ou porque os negócios quebraram, tal, ou porque elas simplesmente migraram para outro lugar. E eu vou me adiantar aqui num ponto. Os governos do Estado do Maranhão têm se limitado a administrar o caixa do Tesouro, tá certo? Essa é a limitação do caixa. E faz obra, faz uma ponte, faz não sei o quê, etc, etc. Falta uma concepção, falta um planejamento, falta um norte. Aqui nós não temos um norte, tá certo? Aqui a gente é tocado pelo dia a dia. Tá certo? Desculpe também eu dizer essas coisas. Não é à toa que a China está onde está hoje. Não é à toa que a China está onde está hoje. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhe, porque não seria uma hora, seria um mês conversando sobre China. Né? Não é à toa que a China está onde está. Você vê que tem grandes empresas particulares, privadas, etc, etc, mas todas estão no âmbito de um grande planejamento, né, central. Está todo mundo ali, o barco está sendo empurrado para o mesmo lugar. O Maranhão não tem isso. Eu trabalhei 18 anos no Banco de Desenvolvimento. Trabalhei na área de planejamento do banco. Tá certo? A gente não conseguia do Estado dizer assim, olha, o Estado vai para esse rumo aqui agora, o Estado vai para cá, o Estado não, tá certo? E, portanto, a ação do banco terminava sendo uma coisa mais ou menos inócua, como se fosse uma pequena agência bancária, né, atendendo a demanda do dia a dia. Professor, quando o senhor trata aí sobre a questão de, às vezes no Maranhão não havia grandes indústrias, né? Não havia grandes desenvolvimento econômico, né, das indústrias aqui no nosso estado, mas nos últimos anos a gente viu aqui no Maranhão aportarem aqui no nosso estado diferentes setores econômicos, né? Principalmente, por exemplo, nós temos a Alumar, nós temos a Suzano Papel e Celulose, né? Nós temos o próprio desenvolvimento aí dos últimos anos do Grupo Mateus, se tornou também, né, inclusive o dono, inclusive, é uma das grandes fortunas aqui do estado do Maranhão. Eu só acredita que esse tipo de desenvolvimento, né, no caso o agronegócio, a Suzano, né, o Mateus, você não acredita que essas empresas elas possam desenvolver o estado do Maranhão? Olha, é claro que um Alumar e uma desse tipo, isso não tem nenhum impacto mais expressivo vamos dizer assim, no perfil econômico do Estado do Maranhão. Não tem eles, na verdade, eles são meros exportadores. O que eles fazem? Eu vou para a Alumar, que é a mais antiga e a mais tradicional. Né? E quando eu falo Alumar, eu me lembro muito do Nascimento de Moraes. A defesa da ilha, etc, etc. O que eles fazem? Pegam a matéria-prima, fazem uma transformação e, na verdade, no caso da Alumar, uma pequena transformação e exportam.
ou seja, o valor que agrega, o valor agregado é pequeno. O valor agregado é pequeno, certo? Eu diria que a grande transformação, a transformação mais visível que a gente tem na economia do Maranhão se localiza hoje aí onde vocês estão, no sul do estado do Maranhão. No sul do estado do Maranhão. E ligado às atividades agropecuárias, certo? Ligado às atividades pecuárias. Soja, né? E produtos desse tipo, né? Que também, primeiro, concentra muita renda e agrega pouco valor para o conjunto da sociedade. É claro que isso forma fortunas pessoais, né? Grandes, eu diria assim, entre aspas, grandes impérios, etc. Mas isso não tem o poder de transformar a estrutura econômica. Ela não, até porque a quantidade de emprego aqui é pequena, ela não interioriza os trabalhadores que estão aí. Né? Eu diria que, para mim, olha, eu costumava ir muito à Imperatriz quando eu era do BDM, eu ia demais aí. Eu até disse outro dia, rapaz, eu estou até com saudade de voltar à Imperatriz, faz um bom tempo que eu não vou lá. Tá certo? Então, eu não vejo, né, essa. Olha, o que aconteceu agora com esse tarifaço do Trump? Não é? Atinge, sobretudo, o quê? Não é? Atinge esses produtos que são majoritariamente exportados. Né? Ainda bem que, no caso da soja, especificamente no caso da soja, que aconteceu uma coisa interessante. Como a soja chinesa também foi tarifada por Trump, e a China comprava algo como metade da produção de soja americana, né? Então, a China, que comprava e pagava com antecedência, ela pagava a safra inteira, praticamente, da frente. Eu tô acompanhando aqui por um grande economista americano, chamado Hudson, ele dizendo os impactos que está tendo na soja americana. Tá certo? Eles estão preocupados, estão endividados dos bancos, não é? Eles estão. A essa altura do campeonato vai começar uma nova safra, eles estão com terras ociosas, essa coisa toda. Tá certo? Então, a China está comprando soja brasileira. Então, a soja brasileira, até sem querer, vamos dizer assim, saiu beneficiada por esse troço. Mas eu não vejo, no conjunto do estado do Maranhão, e faltou eu falar no Mateus, tá certo? Eu não conheço nenhuma revolução econômica, uma transformação de um país de pobre para rico, ou para o meio termo disso. Eu não conheço nenhuma experiência histórica desse que tivesse fundamentado unicamente do comércio, principalmente desse comércio varejista. Eu não estou falando daquele comércio que lá pelo século XV, XVI, né, era empreendido através das grandes navegações. Não é esse tipo de comércio. Falando no comércio que Mateus pratica, que é um comércio varejista. É importante, não é? Que dá emprego, que gera imposto, não é? Porque ocupa as pessoas, mas esse tipo de atividade, historicamente, não tem o poder de transformar a economia. O Maranhão, na Constituição de 89, na sequência daquela coisa que eu disse, do projeto conservador,
das escolas isoladas, essas escolas isoladas viraram a Federação das Escolas Superiores do Maranhão, e depois, há 40 anos atrás, 44 anos atrás, para ser mais preciso, foi transformado na Universidade Estadual do Maranhão. Agora, recentemente, ela foi desmembrada, agora tem a Universidade Estadual do Maranhão, Universidade da região Tocantina do Estado do Maranhão, ou o EMASU. Então, isso se congregou numa universidade. E a Constituição, voltando à Constituição, a Constituição de 89, ela separou, ela destinou às universidades um valor. A Constituição diz de todo o dinheiro da educação, dos 5% da educação, que é a Constituição Federal diz e a Estadual diz, de toda a renda do Estado, inclusive a transferência, tudo é para a educação. Desse bolo, 20% vai para as universidades estaduais. A Constituição diz universidade estadual, que só tinha uma na época. Pois bem, a Constituição de 89 não tem um único ano em que o Estado do Maranhão, que o governo do Estado do Maranhão, ele vai aparecer no orçamento tal como deve ser. O orçamento é feito com toda a técnica possível, o dinheiro aparece lá, mas o que acontece é que esse dinheiro jamais chegou integralmente à universidade. Jamais chegou integralmente à universidade. Semana passada mesmo eu fiz um trabalho aqui mostrando que no ano de 2024, para a UEMA, chegou na UEMA menos de 50% do que deveria ter chegado. O que foi que aconteceu com o restante? Através de decretos, o governo remaneja esse dinheiro a seu bel prazer. A seu bel prazer. Ano passado, só de uma tacada, foi mais de 100 milhões, eu não me lembro exatamente o valor exato, foi para Prefeitura A, Prefeitura B, Prefeitura C, Prefeitura D. Por acaso, não. Ano passado tinha eleição. Tá certo? Então, o dinheiro da UEMA jamais faz. Olha, e vamos dizer assim, eu não diria a culpa, a palavra é feia. A responsabilidade não é só das autoridades do Estado. Os sucessivos reitores, todos eles se calaram, não disseram nada, se comportaram como secretário de Estado. Eles não são secretários de Estado, eles foram eleitos, eles têm um mandato, eles não podem ser demitidos. O governador que não gostou, tira esse, bota outro. Não pode. Não pode. Na pior das hipóteses, há um processo e não sei o quê, vai para a justiça, isso, aquilo. Mas os reitores se comportaram durante todos esses anos com a maior, vamos dizer assim, candura defronte do governo. E o governo fez o que quis fazer. Essa universidade, eu até digo muito o seguinte, essa universidade tem uma dívida com o Estado do Maranhão. Tem uma dívida do Estado do Maranhão. Nós não vimos aqui que o Estado do Maranhão não tem um plano, não tem um projeto, não tem o quê. Essa é eu diria assim, um serviço fundamental que a universidade poderia prestar para o Estado do Maranhão. Os pensadores, em tese, não estão lá, as cabeças não estão lá, etc., etc. Lá tem escola de agronomia, lá tem escola de sociologia, lá tem... Eles têm que... É obrigação, a meu juízo, é obrigação da universidade dizer, olha, está aqui a minha contribuição para o desenvolvimento. A minha contribuição vai além de dar aula, vai além de fazer extensão, vai além, né, dessa rotina universitária. Está aqui a minha contribuição. Olha aqui, o Estado do Maranhão, nós estamos sugerindo este caminho para o Estado do Maranhão, para sair dessa pobreza. Nós somos um Estado que está lá embaixo, como disse Celso Furtado
eu já tinha falado sobre isso, formação econômica do Brasil, a Manchester brasileira, né, virou a Biafra brasileira, em termos de pobreza, sem desmerecer Biafra, que é outra sofredora. Tá certo? Então, a universidade deve isso para o Estado do Maranhão e deve ser cobrada por nós, seus professores. Deixa eu até fazer uma pequena correção. Eu já me aposentei, mas jamais me afastei da universidade. Jamais me afastei da universidade. Não é? Muitas universidades americanas, por exemplo, professores que se aposentam, eles têm uma espécie de um departamento. O professor não ganha nada, não é remunerado, nada disso. Mas eles querem aproveitar a experiência do professor. Eu dei aula na universidade por 39 anos. Não foi 39 dias, 39 anos. Tá certo? Então, além de ter dado aula, eu devo ter aprendido alguma coisa. E aprendido alguma coisa, sobretudo sobre o Estado do Maranhão. Professor Saturnino, quando você traz aí, né, o retrospecto econômico do Maranhão, você fala sobre um desenvolvimento, né, conservador econômico aqui do estado do Maranhão, principalmente ligado à família Sarney, né, ao próprio Sarney. Porém, durante alguns períodos, né, principalmente ali no período Jackson Lago, e agora, mais recentemente, com o governo Dino e Brandão, você acredita que o governo, a dobradinha, né, Dino e Brandão, fizeram algo diferente daquilo que o Sarney propunha? Ou você acha que esse projeto sarneísmo, né, do Maranhão ainda continua existindo, mesmo que ele não esteja mais à frente, né? Porque agora, recentemente, né, já são aí, vai dar 16 anos de governo diferente daquilo que era o Sarney, né? Foram 8 anos de Flávio Dino e agora são 8 anos de Brandão. Será que nesses 16 anos eles não fizeram nada de diferente do Sarney para tentar desenvolver aqui o estado do Maranhão? Ou eles continuaram com a mesma política do tempo do Sarney? Eu vou talvez, digamos assim, esclarecer melhor a minha opinião sobre isso. Flávio Dino, a quem eu conheço de longuíssimas datas, tá certo? Ele se limitou, no governo do Estado do Maranhão, vamos dizer assim, a rotina administrativa. O que eu garanto que ele fez de diferente do governo Sarney é que vamos dizer assim, o grau de transparência do governo dele, não é? Foi infinitamente superior. Até porque 50 anos atrás, 60 anos atrás, foi 65, né, que ele foi eleito, há 60 anos atrás, você não tinha os recursos que tem hoje, aquela coisa toda, você não tinha os mecanismos de cobrança que hoje a gente exerce, com todas as limitações, não é? Mais do que naquela época. No governo do Brandão, um homem, vamos dizer assim, vizinho de vocês, né, de Pastos Bons, um homem vizinho de vocês, ele, vamos dizer assim, eu não vejo veja bem, eu não vejo uma proposta clara. Você vai dizer assim, nós vamos industrializar o Estado. Quais são as facetas que nós podemos? O que é que nós temos? Eu vou usar uma expressão, não é o caso, vou usar uma expressão que está muito na moda. Terras raras. Tá certo? Nós temos esse negócio aqui. O que é que nós sabemos sobre a nossa mineração, sobre os minerais do estado do Maranhão? Podemos ir por esse caminho aqui, ou podemos ir por um outro caminho aqui. O que é que a gente pode fazer? Eu não vejo essa discussão. E mais, e o que eu mais me deixa triste é ver que o Estado do Maranhão tem um instituto chamado IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Sócio, etc. Olha, de alta competência. Eu conheço os técnicos de lá. Todos lá tem um monte de estudo, um monte de trabalho, etc., etc., que não serve para absolutamente nada.
que aquilo não é. Lá tem uma série de, eu diria assim, de sugestões, já lá, com todas as informações. E eu, de vez em quando, eu vou lá, não, está aqui, ninguém veio aqui, etc. Né? Agora, por que isso acontece? Porque a minha grande pergunta, esse é o desafio para os nossos movimentos sociais. Por que isso acontece? Né? Porque se dá. E outra coisa, se você prestar atenção nos anúncios que o governo faz no dia a dia, e não é só o governo Brandão, você colocou muito bem, o governo de Flávio, né, o governo antes do de Flávio, etc. O que é? Não, nós estamos promovendo uma festa popular, não sei por onde, nada contra a festa popular. Sempre gostei muito de festa, sempre fui festeiro, tá certo? Tem uma festa popular, estamos promovendo, não é? Uma atração, estamos trazendo um cantor, não sei por onde, tarará, tarará, tarará. Mas eu não vejo dizendo assim, estamos promovendo aqui um encontro, por exemplo, né? Eu estudei naquela época, era IPE, hoje é FIP, da USP de São Paulo, fiz mestrado em desenvolvimento econômico. Nós estamos trazendo, estamos organizando um seminário, né? Aqui com a equipe do governo do Estado e outros convidados, para discutir a questão do desenvolvimento econômico do Maranhão. Como é que está a situação, não é, do plano social? Porque, olha, não adianta querer resolver os problemas do Estado do Maranhão apenas com esse tipo de ação. Ela é emergencial, ela é fundamental, tirar a pessoa da fome, etc., etc. Mas nós temos que sair dessa situação de pobreza absoluta. O próprio Brasil, hoje, está descobrindo que o processo pelo qual ele passou de desindustrialização do Brasil, a partir de Getúlio Vargas, para frente, com a Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Limitada, com a Companhia Siderúrgica Nacional, ele pôde avançar por um processo de industrialização, não é? Não só com indústria de bens de consumo, por exemplo, a montagem de carros aqui, mas uma indústria de bens de capital, não é? Aqui, inclusive com os taleiros navais, fabricação de navios, etc., etc. Isso regrediu. Nós abandonamos esse troço. Tá certo? Não é só, portanto, o Estado do Maranhão. Então, a nossa. E Lula tem falado muito na soberania. Né? A gente pode ser soberano só na palavra. Por que o outro se acha capacitado a dizer o que nós devemos fazer? Porque acha que nós somos fraquinhos. Acha que nós não temos. Por que não diz a mesma coisa para a China hoje? Tá certo? Por que não diz para a China hoje? Então, eu não vejo, eu não vi, eu reconheço humildemente que eu posso estar enganado, eu não vi desse ponto de vista, não do ponto de vista das práticas administrativas, né, comportamentais, etc. Não desse ponto de vista, mas do ponto de vista de uma proposta proposta de transformação do Estado do Maranhão. Transformação do Estado do Maranhão. Tá certo? E eu não vi nada de diferente em relação a governos anteriores. Não vi nada disso. Aí eu posso estar enganado. Professor Saturnino, quando a gente fala também sobre o desenvolvimento do Estado do Maranhão, né, você trouxe aí muito bem, já falou um pouco sobre as empresas do Maranhão no passado. Outros três empreendimentos, podemos dizer, aqui no Maranhão, que são muito alardeados, muito falados, né? É o Porto de Itaqui, né? É a questão da ferrovia Norte-Sul, e também nós temos a base, né, de lançamento de foguetes em Alcântara. O senhor acredita que a partir do Porto de Itaqui, a partir da rodovia, da ferrovia Norte-Sul, a partir da base de Alcântara, teria alguma possibilidade desses três empreendimentos servirem para o desenvolvimento econômico aqui do Estado do Maranhão?
Ou se o senhor acha que essas são impossíveis de, a partir dessas três empresas, desses três empreendimentos, desenvolver o estado do Maranhão? Não, eu acho que, vamos dizer assim, poderia ser um ponto de partida. Poderia ser um ponto de partida. Há quantos anos a base de Alcântara está aí? Não é? Há quantos anos o porto. Olha, o porto de Itaqui, o porto onde é projeto, sabe de quem? Se eu te disser, tu não acredita. De Pombal. Pombal, de Portugal, quando a gente era colônia. Porque a ligação São Luís-Lisboa é muito partindo naturalmente daqui de São Luís, essa distância e as condições de navegabilidade era muito mais favorável do que ir de Salvador, capital do Brasil, ou Rio de Janeiro, depois de 1808, para lá, tá certo? Então, esse é um lugar privilegiado. Então, ele poderia funcionar. Quer dizer, você podia ter um plano que articulasse essas coisas. Eu vou voltar. É a falta dessa visão de conjunto, é a falta desse projeto, né, global, tá certo? Global. O Porto funciona maravilhosamente bem, eu até conheço um diretor de lá, né? Ele funciona maravilhosamente bem, o índice de produtividade, etc, etc, etc. Há quantos anos a base de Alcântara está aí? Há quantos anos a base de Alcântara está aí? Eu me lembro de alunos meus da faculdade que eram militares na base. Né? E essa estrada é parte desse projeto exportador de bens primários. Ele teria que ser conectado com outras coisas. Quer dizer, indústrias que eventualmente você pudesse montar à margem da estrada ou perto da estrada, né, que já facilita, se fosse para exportar, já facilitaria a exportação. Agora, por que a gente não pensa também, ao invés de. Veja bem, tudo que nós dissemos aqui dessas empresas circula em volta da exportação. Tudo. Alumar, né? Soja, tudo que a gente fala. Por que a gente não pode ter indústrias ou outros empreendimentos que abasteçam e se abasteçam do mercado interno? Por que não? Tá certo? Eu vou voltar à história do nosso passado. Né? Fábrica de tecido. Fábrica de tecido. Por que eventualmente, uma fábrica de tecido não poderia descambar numa fábrica de roupa? Fábrica de roupa. E a fábrica de roupa daria, por exemplo, uma fábrica de cinto. Olha, eu vou com certa frequência à cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco. É no alto da serra. Olha, uma cidade hoje, eu diria, maravilhosa. Uma cidade espetacular. Não é gigante nem coisa nenhuma. Uma cidade que você anda nela, você percebe a pujança da cidade. Por que isso? É com a feira de Caruaru? Não! Hoje em dia, Caruaru é um polo industrial para as cidades todas em volta que fabricam roupa. Aqui perto da rodoviária tem um galpão cheio de roupa que vem de Caruaru. De vez em quando eles fazem promoção, vende, etc, etc. Além disso, Caruaru se transformou num polo médico de toda a região. Tu vai lá, a medicina que tu pensar está lá, tem lá, tá certo? E isso está levando fábricas, né, da indústria farmacêutica para perto. Tá certo? Então, isso é voltado para o mercado interno. Por que a gente só tem que pensar no mercado externo? Eu vou retomar. Isso tem que ser objeto de uma profunda reflexão dos dirigentes
é obrigação da universidade, é obrigação, não é favor, não é passar dos limites, é obrigação da universidade contribuir para esse, vamos dizer assim, a pequeníssima classe. E veja bem, eu estou dizendo que a classe dos capitalistas locais tem que, vamos dizer assim, se engajar num projeto desse tipo. Tá certo? Nem eles estão engajados nisso. Né? O que eu mais ouço aqui, sem demérito também, mas ouço aqui, é o endeusamento da pequena empresa. O endeusamento da pequena empresa. Ela não vai arrancar o Maranhão dessa situação. Ela é muito bem-vinda, é muito bem-vinda, tá certo? Mas, infelizmente, não tem essa capacidade, né? Que o grande investimento é capaz de produzir. Muito bem, professor. Acho que a gente poderia passar aqui, como você falou, né? Talvez 1 mês, 2 meses conversando sobre o desenvolvimento econômico aqui do Maranhão. Realmente, né? Aí o senhor trouxe aí todo um contexto histórico, passando ali do Brasil colônia, né? Vindo ali também, né, pelo período do Vargas, pelo período Sarney, pelos períodos atuais, mas infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim. Desde já gostaria de agradecer, né, pela sua presença, sua participação aqui. E gostaria de ouvir suas considerações finais sobre essa questão do desenvolvimento econômico do Maranhão e umas palavras, né, de incentivo aos movimentos sociais, que a gente poderia fazer para, de fato, ajudar o Maranhão a sair desse subdesenvolvimento que nos arrasta aí, como o senhor falou, desde o tempo em que aqui se plantava só algodão. Né? Então, eu fico com o senhor aí algumas palavras finais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, depois de 21 anos ou 22 anos de economista, mestrado, diabo 4, trabalho. Eu tive sorte muita, que fui trabalhar num banco de desenvolvimento. Aliás, trabalhei em 2, que foi o Banco do Nordeste e o Banco de Desenvolvimento. Tive sorte que fui professor da universidade e isso me enche de alegria e de orgulho dizer isso. Né? Depois desse tempo todinho, eu cheguei a uma conclusão. Economista que não sabe história, ele é só um repetidor de número. Ele não sabe bem o que ele está dizendo. Ele faz conta e não sei o que, etc, etc, etc. Eu fiz vestibular e fiz História na Universidade Federal do Maranhão. Cursei o curso de História. Talvez dê para olhar aqui alguns livros que eu tenho aqui. Isso é a parte dos meus livros. Tá certo? Hoje eu tenho mais livro de história do que eu tenho livro de economia. Tá certo? Porque como entender essa questão, por exemplo, da China de hoje? Como entender? Né? Só o número puro em si, ele não te dá uma direção. Então, eu fiz absoluta questão de estudar a história, e aliás, o que continuo estudando. E dizer que eu me sinto também honrado de ter recebido esse convite e dizer mais. Eu estou sempre à disposição quando é para tratar desses assuntos, né? E me coloco. Se vocês quiserem, olha o que eu vou dizer, presta bem atenção. Se vocês quiserem me levar aí em Imperatriz, eu iria com muito prazer. Obrigado, professor Saturnino. Pode ter certeza que a gente vai tentar trazer o senhor aqui para a Imperatriz, para o senhor rever aqui a cidade e ver como ela cresceu bastante. Né? Realmente seria um prazer recebê-lo aqui na cidade de Imperatriz. E assim termina mais um programa Voz de Resistência para tratar sobre os assuntos que interessam o Brasil e principalmente os assuntos que interessam o Maranhão e a classe trabalhadora do Maranhão. Apenas aqui no Voz de Resistência você vai de fato ouvir assuntos, discutir sobre assuntos que realmente interessam ao povo. Porque a gente não quer mais ficar refém dessa mídia burguesa, da mídia tradicional brasileira, que praticamente não fala nada sobre o Maranhão, ou quando fala alguma coisa, é sempre para não dar nenhuma notícia boa, ou de fato, abrir uma possibilidade, de fato, de a gente poder conversar sobre um assunto, para pensar realmente o Maranhão, pensar o desenvolvimento e pensar saídas. Por isso, eu convido você a compartilhar, a curtir e a compartilhar o programa Voz de Resistência. Nós estamos presentes no
tanto no Spotify, como estamos presentes no YouTube. Também futuramente teremos um programa também no TikTok. Então realmente curta, compartilhe, porque é muito importante que a gente de fato faça isso que nós fizemos hoje com o professor Saturnino. Conversar de uma forma profunda sobre o nosso querido e glorioso estado do Maranhão.